paz do Senhor Jesus a todos os participantes desse vídeo. Eu espero que a minha história, o meu testemunho, possa abençoar, possa florescer na vida de cada um. E eu gostaria de deixar uma pergunta. O que é fidelidade? E aí vamos à Bíblia. O meu testemunho está galgado, o testemunho da minha vida, quando eu desejei ser mãe. No livro de 1 Coríntios 10:13, que diz assim: fiel. Fidelidade é uma lealdade, fiel a Deus, que não vos deixará passar tentações ou provações acima do que podeis suportar. Antes, com tudo isso, te dará o escape. A minha história começa após o meu casamento. Como muitas mulheres, desejei ser mãe. E a Deus eu devo esse presente. Vamos lá. Meu casamento em 97 e eu gostaria de engravidar. E aí foi feito, durante o período, tanto em mim como meu marido, exames. E não viam nada que pudesse impedir. O tempo se passou, engravidei uma vez e vim a perder no Enem. E aí começou a investigação. E eu lembro que em uma das investigações eu fiz um exame, muitas das mulheres que querem ser mãe, para ver como Deus, ele é leal. Fidelidade é uma lealdade, Deus é leal. Nós somos infiéis, mas o nosso Deus é fiel. E em um dos exames eu fiz um exame chamado histerosalpingografia. E alguém me disse que eu não ovulava. E eu falei, como? Eu engravidei. Ah, foi um herói que morreu na maionese. Não foi um herói que morreu na maionese. Foi um escolhido do Senhor. Porque Deus é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O homem às vezes não entende. Mas Deus, Ele faz no tempo dEle, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Naquela tarde, naquela manhã, nem foi tarde, naquela manhã, quando me disseram isso, que eu não ovulava, ao sair do consultório, Deus usou uma vida, uma serva. Servo quer dizer servir, obedecer. Independente de grau, independente de escolaridade, independente de patamar, se é pastor, se é presbítero, se é médico, mas usou uma vida. E essa vida disse para mim, como é o seu nome? Ele perguntou o meu nome, eu disse o meu nome é Cleide. Eu apresentei e não falei o meu nome é Cleide. E eu disse, a pessoa disse, a senhora fez um exame, eu digo, fiz. Mas Deus, a senhora crê nos dons espirituais? Eu disse, creio. Então eu vou falar para a senhora algo. A senhora pode me esperar? Eu digo, posso. E aí fui para o canto onde ela me pediu para eu ficar, aguardando enquanto ela trabalhava. Fiquei em oração. E quando ela se aproximou de mim, ela disse, a senhora crê nos dons espirituais? Eu digo, creio. Ela disse, porque Deus mandou eu falar algo. Eu digo, pode dizer. Deus mandou eu te dizer para a senhora impor as mãos na direção do seu ovário direito. E dizer, ovário direito, em nome de Jesus eu te ordeno ovulo. Botar a mão esquerda na direção do ovário esquerdo e da mesma maneira falar, ovário esquerdo. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno ovulo. O nome de Jesus, ele não somente é poderoso, mas ele é milagre. E sabe do que depende o milagre? De uma coisa chamada fé. Mas tem algo que ele implica. Sabe o que é?
A fé, você não pode duvidar, porque deixa de ser fé. E se você duvida, você perde a bênção. Então eu não duvidei, eu criei. E ainda que o homem dissesse, eu criei. Os dias se passaram e eu comecei a orar daquela maneira. E fui por um plantão, eu sou enfermeira, e neste plantão, eu conversando com um colega, um médico, ele disse, você está grávida? Eu digo, não, foi-me dito que eu não ovulava. Ele disse, mas você está grávida, vamos fazer um beta? Então eu fiz o exame chamado beta-HCG. E nesse exame, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu dou honra e glória ao que é fiel ao Senhor, eu estava grávida. Fiz o meu plantão. Ao terminar o plantão, eu terminei com a minha peça íntima, que é a calcinha vermelha. E fui fazer um exame chamado ultrassom. E no momento do ultrassom, a doutora permitiu que eu fosse ao banheiro. E quando eu vi cair, eu disse, eu acho que eu abortei. A doutora pediu para a funcionária dar descarga no vaso. Não acreditou. E aí, ao fazer, ela viu que realmente eu tinha estado grávida e havia perdido o neném naquele momento. Bom, voltei para casa, mas antes de voltar, durante esse período, eu consultei a minha médica, a minha obstetra. E ela me pediu, muitos de vocês conhecem o Instituto Fernandes Figueira, e foi me mandado, eu ir ao Instituto para fazer um estudo chamado cariótipo. E ali foi marcada uma consulta, foi feito meu cadastro lá. E foi feito. E foi dito para mim a seguinte coisa pela obstetra: você não pode engravidar neste período. Use camisinha. Até parece que uma camisinha, o poder de Deus, vai impedir algo. Quando Deus decreta, porque Ele é leal à sua palavra, nada impede. E eu fui à consulta, e o médico me pediu o estudo do cariótipo e me orientou que eu usasse camisinha durante aqueles períodos e disse que normalmente eu não poderia engravidar, mediante tudo que já tinha sido feito, exames e tudo. E que se eu engravidasse, certamente eu perderia o neném. E aí me fez a seguinte orientação: se você perder o neném no hospital, você vai pedir para ninguém botar formol. Abrir um vidro, botar e vai pedir que alguém leve ao instituto. Mas se você perder em casa, você vai calçar uma luva, vai botar e vai trazer o Instituto Fernandes. Olha, irmãos, naquele dia, ao sair daquela consulta, eu sangrei. Mas eu não perdi a minha fé. Eu deixei o dono da vida, o que me gera, o que gerou no meu ventre e o que me fez gerar no ventre da minha mãe, executasse a vontade dele. Fui à médica e ela constatou que no decorrer dos dias que eu permanecia grávida. E ela mesmo, quando eu fui pegar o resultado do exame, esse médico disse, certamente a senhora vai perder esse neném. Já perdeu o primeiro, já perdeu o segundo, certamente vai perder esse. E se a senhora perder aquilo tudo que eu disse, a senhora vai botar? Irmãos, eu criei. Fé não defende de confiar em homem. Eu criei no dono da vida, no Senhor Deus. E os meses se passaram. Esse médico, ele ainda é líder nesse instituto. E hoje o meu filho, para a honra e glória do Senhor Jesus, tem 20 anos. Um menino que nasceu a termo, com 38 semanas e 2 dias, com APGAR, que a gente fala na área de saúde, é a nota que se dá a um recém-nascido,
8? Não. Ele nasceu com Apigar 9, 10. Chorou, cumpriu todas as etapas. Esse foi o dito que eu iria abortar. Eu tenho a cicatriz no meu corpo, da cesariana que foi feita. Foram 9 meses. 9 meses a termo, e em repouso absoluto. Olha, toda vez que às vezes eu andava, eu sangrava. E a doutora, repouso. Hoje eu digo para essa doutora e para todos, o meu filho não é um aborto. O meu filho é um presente misericordioso de Deus. Porque você e eu, nós só estamos vivos pela misericórdia de Deus. Deus trouxe a vida ao Mateus. E eu agradeço essa bênção. Eu agradeço o dom da vida. Esse Deus que o homem disse que certamente eu iria perder o neném, iria abortar, ele decretou a vida do Mateus. Então eu só tenho a agradecer. Que o Espírito Santo de Deus toque em cada coração. E lembre-se, o agir de Deus independe de terceiro, mas depende de você, depende de fé, depende de sua vida com Deus. Deixe Deus agir e o mais Ele fará. Lembre-se do que eu iniciei falando, 1 Coríntios 10, 13. Ele é fiel. Essa palavra não é mentirosa. Essa palavra é verdadeira. Nós somos infiéis, mas Deus é leal à sua palavra. E Ele provou lá em 1 Coríntios 10, 13, que Ele é fiel. É Deus, que nunca vai deixar nós passarmos provas, tentações. Deus não tenta ninguém, tá? Acima do que você pode suportar. Antes, Ele te dará o escape. E foi isso que Ele fez para mim há 20 anos atrás. E eu continuo glorificando. E hoje, mais do que nunca, eu falo para o meu filho, só o Senhor é Deus. Um beijo e que o Espírito Santo germine em cada coração. E que você receba nesta tarde, nesse dia, o mover do Espírito na sua vida, na nossa vida. Fiquem na paz. Amém.